Tudo certo. Não, por enquanto não. Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo... Oi. Vamos dar início à nossa palestra. Claro, com Estamos certeza. aí com algumas Os presenças nomeados. ilustres. Nosso amigo de Lomba está presente aí também. Já vamos começar em seguidinho então, pessoal, nossa palestra, que o título é Invista em Imóveis de Forma Inteligente, e a gente vai apresentar para vocês aí formas de fazer investimentos imobiliários com possibilidade aí de retornos mais interessantes do que o investimento tradicional. Vou pedir para vocês 2 minutinhos aqui, a gente já inicia então, tá certo?
Bom, pessoal, então vamos começar nossa palestra aqui em definitivo. Já dei aqui um boa tarde para alguns, né? Nosso amigo de Lomba, também boa tarde aí para o Carlos, Davi San, Skiller, Ronaldo, nos acompanhando aí também. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra. O ATT também, boa tarde. Então, pessoal, o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre essa alternativa interessante aí que existe, que é o investimento em imóveis através do fundo imobiliário. Eu vou passar aqui algumas partes da apresentação, as partes iniciais, que não são tão relevantes. Vamos partir direto para os objetivos aí da nossa palestra. Então, como eu já falei no início, os nossos objetivos aí são desmistificar o mercado imobiliário, né? Ou seja, eliminar alguns mitos que muitas vezes o pessoal carrega, são aqueles mitos são criados aí ao longo do tempo e muitas vezes o pessoal acaba considerando isso como verdade e não é. Então vamos tentar desmistificar aí um pouquinho sobre esse assunto, né? Mostrar que o mercado imobiliário ele é muito mais do que simplesmente comprar e vender imóveis, né? Apartamentos, casas, etc. O mercado imobiliário vai muito além disso. Apresentar formas que a gente tem para investir em imóveis através de ativos imobiliários, né, que são exatamente os fundos de investimento e alguns outros produtos. Tá? E desenvolver o conhecimento necessário para que vocês, como investidores, possam aproveitar melhor as melhores oportunidades que esse mercado oferece. Tá? Além disso, a gente vai falar um pouquinho, apresentar algumas alternativas de diversificação de carteiras, de forma que isso pode gerar uma rentabilidade maior e até mais segurança para vocês como investidores. E, obviamente, né, apresentar as características, os riscos e as vantagens desse tipo de investimento, tá certo? Pessoal, só lembrando, caso surja aqui alguma dúvida no decorrer da palestra, vocês têm o canal aberto aí, fiquem à vontade para perguntar, tirar todas as dúvidas de vocês, que o objetivo é exatamente a gente deixar bem claro aí para vocês como funciona esse mercado, tá certo? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o cenário, né, pessoal? A situação atual do Brasil, né? O que a gente visualiza hoje no país, né? A gente tem uma taxa de crescimento da população, né? Então, à medida que a população aumenta, automaticamente a gente tem um aumento também pela demanda de habitações, né? Isso é natural em qualquer economia e na economia brasileira não é diferente. E a gente ainda é um país que está com um nível de crescimento populacional levemente acima da média, né? Se nós formos comparar principalmente com países europeus, a gente tem ainda um índice de crescimento populacional interessante, né? Outro detalhe, pessoal, em 2007, que é o último dado aqui atualizado dessa pesquisa que foi feita, nós tínhamos 60 milhões de famílias, né, para uma população aí de 187 milhões de habitantes. E estima-se que em 2030 a gente atinja um número de 95 milhões, ou seja, a gente está falando de quase 100 milhões de famílias para uma população aí superior a 230 milhões de habitantes. Então o que a gente está falando, pessoal? A gente está falando aí de 1,5 milhão, né, 1.500.000 novas famílias anualmente surgindo no nosso país, na nossa economia, né? O que isso vai gerar, né, pessoal? Isso automaticamente vai gerar uma demanda, né, um aumento na demanda por habitação. Um outro detalhe também interessante, a parcela de jovens na população. Hoje a gente tem aí um percentual de jovens que a gente considera a população entre 15 e 29 anos, é um percentual bastante elevado, né? Nós temos aí 51 milhões de pessoas, ou seja, em torno de 27% da população está nessa faixa etária. E o que vai acontecer, pessoal? À medida que essa faixa da população, esses jovens, passem a envelhecer, é natural que essa parcela de pessoas
passe a demandar por moradias, né? Por quê? Porque vão passar a constituir família, né? Vão começar a ter esposa, marido, filhos, né? Então vão querer constituir família e vão querer buscar a sua moradia, né? Vão sair da casa dos pais e vão passar a buscar a sua própria moradia, né? Então a gente vai ter uma demanda muito grande aí nessa parcela da população, uma demanda por imóveis, né? Em 2030, o Brasil deve ter aproximadamente 51% da sua população vai ser na faixa entre 25 e 59 anos, que é a faixa que tem o maior potencial para aquisição de imóveis. Essa é a principal faixa etária que busca adquirir imóveis, né? Porque exatamente aquela faixa da população que é o jovem que está saindo, né, da casa dos pais e está constituindo família, né? Então, até atingir aí a faixa de 59 anos aproximadamente. Outro detalhe interessante, pessoal, que é uma mudança, né, uma mudança cultural também. A gente vem notando uma queda no número de pessoas por moradia. Enquanto que em 2007 a gente tinha uma média aí de 3,4 pessoas por moradia, por domicílio, a expectativa é que em 2030 esse número se reduza para 2,5 pessoas, né? Ou seja, aquela mudança cultural, né? Talvez vocês, para quem é um pouco mais jovem, os pais de vocês provavelmente têm aí 4, 5, 6 irmãos em alguns casos, né? Enquanto que os mais jovens vão olhar aí, tem um irmão, 2 no máximo, né? Então as famílias estão reduzindo, né, pessoal? Então a gente vai ter um número menor de pessoas por residência, né? Isso também vai gerar então um aumento, né? Uma demanda por moradias, né? E a questão, novamente, essa parcela dos jovens, né? A questão da estabilidade que a gente vem vivendo, para quem já lembra um pouquinho, a gente já vem de praticamente 20 anos de estabilidade econômica, né? E isso gerou aí uma série de melhorias na nossa economia como um todo. Vários indicadores socioeconômicos melhoraram, né? Ou seja, aumento de renda, aumento da expectativa de vida, né? O que isso está gerando, né, pessoal? Diminui a desigualdade e automaticamente aumenta o poder de compra da população, né? Vocês já devem ter visto mais de uma vez a gente falando e várias reportagens a respeito do crescimento da classe C, né? A nova classe consumidora no Brasil. Então isso se deve exatamente a essa estabilidade que a gente vem vivenciando nos últimos anos, né? E obviamente, né, o crescimento do salário mínimo real que vem gerando aí um aumento na renda dos brasileiros, né? Claro, pessoal, a gente ainda tem uma série de problemas, claro que temos, mas é importante a gente destacar essa melhoria que a gente vem notando já há praticamente 2 décadas, né? E a tendência, as expectativas são de que a nossa economia melhore cada vez mais, tá certo? Aqui algumas medidas, né, que o governo tomou recentemente, e quando a gente fala recentemente, a gente fala aí nos últimos anos, exatamente para estimular esse setor da construção civil e essa indústria imobiliária. O primeiro deles é o programa Minha Casa Minha Vida, é um programa aí que vocês devem estar acompanhando o sucesso que tem sido esse programa, o que ele tem gerado aí de crédito para famílias com renda mais baixa, para terem, né, para poderem atingir o sonho aí de ter a casa própria, né? Então é um programa que tem estimulado bastante o setor. A própria redução de impostos, né, que o governo tem dado aí em alguns setores específicos, né? E alguns créditos aí né, ampliação, na verdade, das formas de financiamento, das linhas de crédito para aquisição, construção e reforma aí, de habitações, né, pessoal?
E aqui a gente parte então para aquele sonho, né? O sonho de muitos brasileiros é ter o imóvel como uma fonte de renda. Quem aqui nunca ouviu ou nunca teve a vontade, ou eventualmente até tem, aquela intenção de viver da renda do aluguel. Eu quero comprar um imóvel, alugar e viver dessa renda. E daí eu não preciso mais trabalhar, vou simplesmente viver desse aluguel. Esse é o sonho de muitos brasileiros. No entanto, o que a gente se depara na prática? Remuneração normalmente é baixa. Hoje em dia, dificilmente a gente vai conseguir, e até pela valorização que os imóveis tiveram nos últimos anos, dificilmente a gente vai conseguir aí um aluguel superior a 1% do valor do imóvel. Ou seja, um aluguel mensal superior a 1% do valor do imóvel. Isso tem se tornado cada vez mais difícil. Vai exigir o fato de eu comprar e vender os imóveis, ele vai exigir o pagamento de altas taxas, porque eu tenho o ITBI, o imposto sobre o ganho de capital, eu tenho a taxa de registro, eu tenho uma série de taxas que tornam essa operação um tanto quanto custosa. Outro detalhe, pessoal, o risco de inadimplência. A partir do momento que eu tenho um inquilino lá no meu imóvel, eu estou correndo o risco de inadimplência. O risco daquele meu inquilino não honrar o compromisso dele, ou seja, não pagar o aluguel combinado. A questão do gerenciamento, eu sou obrigado a, querendo ou não, cuidar daquele meu imóvel, ver se está sendo cuidado, se estão acompanhando, se não estão destruindo o imóvel, ou eu vou ter que contratar alguém, vou ter que contratar uma imobiliária, um assessor imobiliário, para fazer isso por mim, e vou ter mais uma despesa. E sem contar também o pagamento das despesas de manutenção. Eu tenho que periodicamente, sou dono do imóvel, por mais que ele esteja alugado, eu tenho que periodicamente fazer manutenção, melhorias. E a questão da liquidez. Vocês sabem que comprar e vender imóvel, principalmente vender, pessoal, na hora de vender, nem sempre é fácil a gente vender um imóvel. Eu não consigo vender um imóvel de um dia para o outro, salvo raras exceções. Mas se eu tenho um imóvel aí de 200 mil, 300 mil, e eu preciso vender ele, eu vou ter uma certa dificuldade para vender de um dia para o outro. Eu vou demandar aí algum tempo, às vezes até alguns meses, para conseguir me desfazer daquele imóvel. Em muitos casos, até tendo que baixar o preço. Num caso mais extremo, vou ter que baixar o preço que eu quero receber para poder me desfazer daquele imóvel. E a dificuldade de diversificação. Vocês sabem que eu não vou conseguir comprar um imóvel por 10 mil reais, por R$1.000, por 5 mil. Hoje eu não vou encontrar um imóvel aí bem localizado por menos de 100 mil. Em algumas regiões não vou encontrar por menos de 300, 400 mil. Então, isso automaticamente dificulta a diversificação. Porque para eu poder diversificar, eu tenho que ter uma quantia, tem que ter um capital aí extremamente elevado. O que a gente sabe não é a situação da maioria das pessoas. E onde que entra então o fundo imobiliário? O que é o fundo de investimento imobiliário? O fundo de investimento imobiliário, pessoal, nada mais é do que um veículo de investimento em imóveis, que o objetivo dele nada mais é do que conseguir retorno, ou seja, ter ganho, ter resultado, ter ganho, através da exploração da locação, ou seja, o recebimento do aluguel, do arrendamento, que é uma espécie também de aluguel, ou da venda do imóvel e outras atividades, demais atividades ligadas ao setor imobiliário. Então o fundo, o que ele vai fazer na verdade? O fundo ele vai comprar imóveis ou parte de imóveis, ou direitos que estejam atrelados a ele, para gerar retorno em cima disso. Então, na maior parte dos fundos imobiliários, é uma operação bastante simples.
O fundo ele vai simplesmente comprar o imóvel e receber a renda do aluguel. E obviamente, né, pessoal, com o passar do tempo, aquele imóvel tende a se valorizar, então o fundo também vai se beneficiar da valorização do imóvel. Mas o objetivo acaba sendo simplesmente comprar o imóvel e botar para alugar e receber a renda do aluguel mensalmente. Tá? Então o fluxo é muito simples. A gente vai ter os investidores, que são os cotistas, eles vão aplicar os recursos no fundo, o fundo vai pegar esses recursos, comprar o imóvel e receber mensalmente o aluguel relativo a esse imóvel, né? Receber a renda desse imóvel e distribuir para os investidores, para os cotistas. Tá? É um fluxo bastante simples. Tá? Como que funciona, né, pessoal, essa mecânica, né? Como é que funciona esse fluxo de distribuição dos resultados? Né? Então, o que o fundo imobiliário faz? Fechou o período, ou seja, fechou o mês, tá? A prática de mercado é fechou o mês, o fundo ele apura o resultado que o fundo teve, ou seja, ele vai pegar todo o aluguel que ele recebeu, vai descontar os custos que o fundo tem de administração e tudo mais, e vai distribuir 100% do lucro para os cotistas. Né? Ou seja, ele recebe o aluguel, tira os custos e repassa 100% desse valor para os cotistas. Tá? Por uma determinação legal, pessoal, ou seja, não é por uma vontade do fundo, mas sim por uma exigência da lei, os fundos de investimento imobiliário eles têm que distribuir no mínimo 95% do lucro líquido que eles tiverem ao final de cada mês. Tá? A prática de mercado é distribuir 100% desse lucro, tá? Porque o fundo não tem razão para manter o dinheiro em caixa. Ele não tem necessidade de manter o dinheiro em caixa. Então ele distribui, via de regra, 100% do lucro líquido que ele teve lá pelo recebimento dos aluguéis. Tá? Então, chegou lá, acabou o mês, o fundo apura o resultado e distribui 100% do lucro para o cotista, né, para o investidor, como se fosse um aluguel. Então eu todo mês vou receber o aluguel relativo àquele imóvel que o fundo comprou, aqueles imóveis que o fundo comprou. Além disso, a gente tem, obviamente, a valorização do imóvel, né, pessoal? Ao longo do tempo, o imóvel tende a valorizar e isso vai se refletir na valorização da cota. Né? A cota do fundo vai valorizar também, então vou ter também esse ganho de capital através da valorização da cota. Tá? Então, esse aqui é o fluxo, né? A receita entra para o fundo tira os custos que ele tem de administração e repassa no mínimo 95% do lucro todo mês para os cotistas. Tá? Tudo claro até aqui, pessoal? Fácil, né? Não tem muito mistério. Né? É simples de entender. O fundo imobiliário ele nada mais constitui-se esse fundo vai lá, compra o imóvel e passa a receber o aluguel daquele imóvel. Né? Passa a receber a renda mensalmente e distribuir isso para nós como cotistas. Então, a partir do momento que nós compramos cotas de um fundo imobiliário, nós na verdade estamos comprando um pedaço daquele imóvel, né? um pedacinho do tijolo, uma parte do tijolo, e estamos recebendo o aluguel proporcional àquela nossa participação todos os meses, como eu estaria recebendo também se eu tivesse comprado o meu imóvel lá diretamente. E agora que a gente começa a notar algumas diferenças. Tá? Porque daí vocês podem se perguntar, tá, Vinícius, mas e daí? Por que eu vou comprar um fundo imobiliário, né, que o fundo ele vai simplesmente receber o aluguel e me pagar, se eu posso fazer isso diretamente, comprando um imóvel e recebendo o aluguel? Né? Qual que é a diferença? É isso que a gente vai ver agora. Eu gosto de usar essa tabela, porque essa tabela aqui é mais clara impossível. Né? Então vamos fazer aqui mostrar as diferenças, pessoal, entre eu ter o meu investimento num fundo imobiliário e eu investir através da compra do imóvel diretamente. Tá? Primeiro ponto, a simplicidade. Quando eu vou comprar o imóvel, eu vou ter
escritura, certidão, ITBI, vou ter que me preocupar com vacância, com locação, reforma, etc, etc, etc. Ou seja, eu tenho uma série aqui de questões que eu tenho que me preocupar. No fundo imobiliário é muito mais simples, pessoal. Eu entro lá no meu home broker, eu entro na minha página pessoal lá na corretora e vou poder negociar as cotas desse fundo diretamente em bolsa de valores. Não preciso me preocupar com absolutamente nada, nenhuma burocracia do dia a dia. Eu simplesmente vou lá, olho todos os fundos imobiliários que tem disponíveis no mercado, escolho aquele ou aqueles que eu acho mais interessante, entro no meu home broker e compro as cotas que eu quero. Simples assim. Tá? Outro detalhe, liquidez, né, pessoal? A partir do momento que eu tenho um imóvel próprio, a venda desse imóvel vai depender de uma série de situações. Né? Então, muitas vezes, o que parece simples, uma simples venda de um imóvel, acaba se tornando bastante complicada. Né? Eu tenho que achar o comprador, eu tenho que ver a documentação, eu tenho que negociar preço, etc, etc, etc. Né? Então, muitas vezes, acabo levando um bom tempo para conseguir me desfazer do meu imóvel. No fundo imobiliário, de novo, liquidez. As cotas são negociadas em bolsa de valores. Então, todo dia eu tenho liquidez para o meu investimento. Se eu quiser vender as cotas do meu fundo, eu vou lá e vendo. Todo dia tem lá ofertas de compra e de venda. Se eu quiser vender as cotas do meu fundo, eu vou lá e vendo. Se eu quiser comprar mais, eu vou lá na bolsa e compro mais. Bastante simples. Né? Outro detalhe, custos de entrada e saída. Né? A média cobrada na hora que a gente vai vender um imóvel é de 6% sobre o valor da venda. Né? Essa é a praxe de mercado. Eventualmente a gente consegue negociar, pagar um pouco menos, mas dificilmente, né, pessoal, a gente vai conseguir pagar aqui menos de 3 a 4% para o corretor. Né? Então isso aqui acaba gerando um custo elevado. No fundo imobiliário é bem mais barato. Né? Eu vou ter lá a taxa de 0,5% sobre o volume operado, né? Porque eu vou operar como se fosse uma ação, ou seja, eu vou poder comprar e vender pelo meu home broker, vou ter uma taxa aí de 0,5% sobre o volume operado, que se torna aí bem mais atraente. Outro detalhe, o fracionamento do investimento. Aqui também uma diferença brutal. Quando eu tenho meu imóvel próprio, pessoal, como que eu faço se eu quiser vender uma parte desse imóvel? Eu consigo? Pensem na situação. Eu tenho um imóvel de 300 mil reais, está alugado esse imóvel, me surgiu um imprevisto, eu preciso 50 mil reais para uma emergência. O que eu vou fazer, pessoal? Eu posso chegar para alguém e oferecer um canto da sala, chegar para um comprador e dizer: amigo, seguinte, sabe aquele imóvel que eu tenho? Tu não quer comprar o cantinho daquele imóvel? Ou o banheiro daquele imóvel? Isso não existe, né, pessoal? Ou eu vendo todo o imóvel, ou eu não vendo. Eu não posso fracionar o meu imóvel, né? Não posso vender ele parcial. Então eu tenho que, ou eu vendo os 300 mil, ou eu não vendo e vou ter que arranjar o dinheiro em outro lugar. No fundo imobiliário, como o investimento ele é negociado por cotas, né? Então ele é fracionado em cotas, eu posso comprar e vender a quantidade que eu quiser. Então se eu tenho 300 mil aplicado num fundo, preciso de 50 mil, eu vendo somente os 50 mil, o restante continua lá investido, rendendo, né? Gerando aquele meu aluguel mensal. E se amanhã ou depois eu recebo algum dinheiro, quero investir um pouco mais, eu vou lá e compro mais cotas sem problema nenhum. Então olhem só a diferença, né, pessoal, que a gente tem entre a compra do imóvel e o investimento no fundo imobiliário. Né? Vocês notem aí que são diferenças gritantes. Né? E aqui um outro diferencial que talvez seja o que atrai a maioria das pessoas, que é a vantagem fiscal.
E isso que tem gerado uma atratividade também nos fundos imobiliários, que é a vantagem fiscal. Quando eu tenho um imóvel que eu recebo aluguel, eu sou obrigado a pagar o imposto de renda sobre aquele ganho, sobre aquele aluguel que eu recebo todo mês. Eu preciso pagar o imposto de renda sobre aquilo. No fundo imobiliário, eu não tenho tributação do imposto de renda sobre o aluguel que é distribuído mensalmente, pessoal. Eu sou totalmente isento daquele aluguel que é pago mensalmente. Ou seja, o aluguel que eu recebo através do fundo imobiliário, ele é líquido. Ele é líquido. Aquele valor vai direto para minha conta sem tributação alguma. Então só essa diferença aqui, pessoal, mesmo que eu consiga alugar um imóvel ganhando 1% ao mês, só nessa diferença, se eu conseguir alugar os dois ganhando 1% ao mês, no fundo imobiliário eu vou ter um ganho em torno de 20% a 30% superior do que eu tenho no próprio imóvel, só pela diferença do imposto de renda. Então, olhem só o ganho aqui que a gente acaba tendo também. Riscos, né, pessoal? Outro detalhe. Quando eu tenho meu imóvel próprio, eu fico exposto sozinho aos riscos de vacância, de inadimplência daquele imóvel. O meu risco está concentrado naquele único específico imóvel. Então, se eu tenho uma sala, o meu risco está concentrado totalmente naquela sala. Se ela fica vaga, ou se o inquilino para de pagar, meu risco está ali, está concentrado ali. No fundo imobiliário, o fundo, primeiro, que ele vai investir em grandes empreendimentos. Normalmente o fundo ele está falando de grandes valores, ele vai comprar um prédio inteiro, ele não vai comprar uma única sala, ele vai comprar um prédio comercial inteiro. Grandes prédios, prédios de ponta, de alta linha. Então, ele não vai ficar dependendo de um único inquilino, ele vai estar diversificando os seus inquilinos, então ele vai estar automaticamente diversificando o risco. E o fundo, obviamente, que ele vai procurar inquilinos confiáveis, com baixo risco de calote e tudo mais. Outro detalhe, pessoal, parte de gestão, ou seja, a gestão do imóvel, o cuidado com o imóvel. No caso do imóvel próprio, eu como proprietário, eu tenho que me preocupar lá com tudo, com o dia a dia do imóvel, ver se está tudo bem, se precisa de algum reparo, etc, etc. Ou vou ter que contratar alguém especificamente para fazer isso por mim e vou ter essa despesa. O fundo imobiliário não. Como o fundo está falando aí de grande escala, ele está falando de grandes empreendimentos, ele vai ter uma equipe de profissionais especializados, que vão estar ali diariamente preocupados em otimizar a rentabilidade do fundo. Ou seja, é uma equipe que vai estar acompanhando o dia a dia do imóvel, então vai estar propondo troca de iluminação para consumir menos, detalhes aí que melhorem a eficiência e automaticamente gerem mais retorno para o fundo, ou seja, o aluguel se torne mais atraente. E por último, mas não menos importante, a própria qualidade do imóvel, o tipo de imóvel que eu vou poder investir. A partir do momento que eu, como investidor, pessoa física, vou buscar imóveis para investir, eu vou ficar restrito, pessoal, àquela gama de imóveis que estão ao meu redor, aquele grupo de pessoas, aquela região que está ao meu redor, que está à minha disposição. Então muitas vezes eu vou estar limitado a um grupo muito específico de imóveis. Enquanto que o fundo imobiliário, por estar falando aí de grandes volumes, ele vai estar buscando empreendimento de primeira linha, grandes imóveis, grandes empreendimentos, que eu como investidor pessoa física muitas vezes não teria acesso, não conseguiria chegar, e mesmo que chegasse, muitas vezes não teria recurso para adquirir. O fundo imobiliário proporciona isso. Tá, Vinícius, tudo bem, entendi, gostei, interessante, legal, realmente é mais atraente, tem vantagens. E daí?
como que eu, como investidor, ganho dinheiro no fundo imobiliário? É isso que eu quero saber, né? Como que o dinheiro entra no meu bolso? Então, é simples, né, pessoal? Não tem mistério. O que vai acontecer? Eu vou ganhar dinheiro de duas formas. O primeiro é através dos rendimentos que são pagos mensalmente, que é o aluguel, né? Então, todos os meses eu vou receber o aluguel, vou receber o rendimento isento de imposto de renda creditado na minha conta, tá? Que aqui a gente põe o cálculo, né, pessoal? Nada mais é do que o retorno, né? Eu vou pegar a distribuição, né, ou seja, o aluguel pago por mês, dividido pelo preço que eu paguei pela cota. Né? Então, se eu tenho aí um imóvel que me deu, por exemplo, que eu paguei R$100 a cota, né, e ele vai lá me pagar, sei lá, R$9, o que a gente vou estar ganhando? Vou estar ganhando aí 0,9% ao mês, tá? Então, é bastante simples. E a outra forma é através da própria evolução da cota, né? Ou seja, a própria valorização do imóvel. A partir do momento que o imóvel passa a valorizar, a cota tende a valorizar também. Então, eu vou calcular o retorno simplesmente dividindo o valor da cota final, ou seja, o valor que eu vendi a cota, dividido pelo valor que eu comprei. Né? E vou ter o ganho aí que eu tive no período. Tá? Então, bastante simples, né, pessoal? É bastante simples. O Ronaldo até faz uma pergunta se os fundos têm gráfico de valorização das cotas com o tempo. Tem, tá, Ronaldo? Tem sim. Por quê? Porque, como eu falei antes, os fundos imobiliários eles são negociados em bolsa de valores, então eles têm cotação diariamente. Então eles têm gráfico também. Eu posso abrir o gráfico do fundo de um fundo imobiliário e olhar a variação da cota, né, a evolução da cota ao longo do tempo. Dá para fazer isso sem problema algum. Vou mostrar sim, depois eu mostro ali alguns exemplos. Então, continuando aqui, né, pessoal? Comparativo do imposto de renda. Então, só para mostrar a questão da eficiência tributária que o fundo imobiliário oferece, que a gente compara aqui um pouquinho do o que a gente paga de imposto em outras aplicações, tá? Então, no fundo imobiliário, eu tenho a isenção, e aqui um detalhe importante, pessoal, essa isenção ela é válida única e exclusivamente para pessoas físicas, tá? Por quê? Porque essa isenção ela foi dada exatamente para estimular o crescimento do setor imobiliário, tá? Por parte do governo. Então, o foco é beneficiar pessoas físicas, pequenos investidores, a se beneficiarem também desse crescimento, tá? Então, o governo deu essa isenção tributária para pessoas físicas. Então, sobre o aluguel distribuído mensalmente, eu não pago imposto de renda, tá? Eu estou isento do imposto de renda. Enquanto que numa aplicação tradicional de renda fixa, eu vou ter aquela tabela regressiva do imposto de renda, né? Conforme o prazo de aplicação do meu investimento. Né? Então, até 6 meses eu vou pagar 22,5%, de 6 meses a 1 ano cai para 20%, né? Até acima de 2 anos que cai para 15%, tá certo? E aqui um comparativo também com Previdência, né? Então quem investe em Previdência, a Previdência também tem uma tabela regressiva. Então se eu tiver uma aplicação até 2 anos, eu pago 35% e assim vai caindo ao longo dos anos até chegar a 10%. Né? Então olhem só a diferença, né, pessoal? Em nenhum dos casos eu vou chegar à isenção como eu chego no fundo imobiliário. Então olhem só o ganho tributário, né, a eficiência tributária que o fundo imobiliário me proporciona. E aqui é uma dúvida, né, uma pergunta que surge invariavelmente, que é aquela
pergunta sobre a bolha imobiliária, né? Muita gente acaba sempre perguntando, tá, mas e o Brasil não está vivendo uma bolha imobiliária? Olha o crescimento que teve no valor dos imóveis nos últimos anos, né? Será que a gente não está vivendo uma bolha imobiliária? E eu acho que não, pessoal. Até assim, ouvindo economistas importantes, a gente nota que não existe, na verdade, uma bolha imobiliária como muitos têm falado. A gente pode sim ter, vamos dizer assim, preços excessivamente elevados, concentrado em algumas regiões específicas, em alguns tipos específicos de imóveis, sim, podemos ter. A gente até nota que em algumas regiões, pegar em São Paulo, né, principalmente regiões capitais, né, regiões metropolitanas, a gente nota alguns locais em que o valor dos imóveis realmente está bastante acima do que a gente considera normal, né, pessoal? Então, mas isso não caracteriza uma bolha, né? E aqui alguns pontos do porquê isso não acontece no Brasil, né? Primeiro, olhem, pessoal, o percentual do crédito imobiliário sobre o PIB. Tá? O crédito imobiliário no Brasil representa apenas 3% do PIB. Enquanto que outras economias, caso dos Estados Unidos, por exemplo, representa 65%. Então, olhem o espaço que a gente ainda tem para crescer com muita tranquilidade. Então, pensem no seguinte, se a gente for pegar os últimos anos, o crescimento que teve o setor imobiliário, né? E agora, dobrem esse crescimento, né, pessoal? Tudo que a gente cresceu nos últimos 2 anos, dobrem isso. Mesmo assim, a gente ainda tem muita folga no crédito imobiliário, né? O próprio crédito total, né, pessoal, que aqui engloba todo o crédito, crédito para consumo, crédito financeiro, qualquer tipo de crédito, a gente tem 46% do PIB disponível em crédito, enquanto outras economias, algumas chegam a ter bem mais do que 100%. Né? Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer o crédito nessa área. Tá? Outro detalhe, né, pessoal? Quantidade de unidades habitacionais lançadas nesses fundos. Tá? A gente está notando aí um crescimento no número dessas unidades lançadas. Por quê? Porque a gente vive ainda no Brasil um déficit habitacional muito elevado. A gente ainda tem, principalmente nas classes de renda um pouco mais baixa, classe C, por exemplo, a gente tem uma demanda por imóveis extremamente elevada ainda. Né? Então, não tem como, pessoal, a gente ter bolha imobiliária enquanto a gente tiver demanda. Né? A bolha se cria quando a gente tem um excesso aí de... quando acaba tendo um excesso de oferta. Então, a gente tem muita demanda retida ainda. Tá? Então tem muita gente buscando seus imóveis, a gente tem muito déficit ainda habitacional para ser suprido. E o perfil então desses fundos, tá, pessoal? Qual que é o perfil desses fundos de investimento imobiliário? Né? A maior parte desses fundos, eles vão investir na aquisição de imóveis e vão fechar contratos de aluguéis para explorar a renda. Tá? Então, qual vai ser o meu objetivo no caso desses fundos, né, que são os fundos que a gente chama fundos de renda? O objetivo dele é receber o aluguel. Então ele vai sempre buscar inquilinos de baixo risco, né, imóveis de qualidade e que tenham uma baixa vacância, né, uma baixa disponibilidade aí de vagas. Tá? E tem outros tipos de fundo, que são os fundos que a gente chama de fundos de desenvolvimento. Esses vão ser fundos que eles vão ganhar dinheiro, né, vão buscar retorno na compra de terrenos e na construção de imóveis para venda posterior. Tá? Então, são fundos que eles têm um perfil um pouquinho diferente. São aqueles fundos que eles não distribuem aluguel todo mês. Então, o que eles vão buscar?
Eles vão passar por um período de investimento, em que eles vão fazer o investimento, fazer a construção do imóvel, depois vender isso e apurar o lucro. Tá? Então, são dois perfis diferentes de fundo. Tá? A grande maioria dos fundos imobiliários que existem hoje negociados no mercado são fundos com foco em renda de aluguel. Tá? Então, são fundos que compram imóveis já constituídos, que já existem e que já estão locados na grande maioria dos casos. Existe um terceiro tipo, pessoal, que são os fundos de investimento em títulos imobiliários. Esses fundos, eles têm uma característica um pouquinho diferente, porque eles não vão investir diretamente no imóvel, ou seja, eles não vão comprar tijolo, tá? Eles vão comprar, sim, títulos imobiliários. Tá? Então, o que eles vão comprar? Eles vão comprar CRIs, LCIs, letras hipotecárias e podem até comprar cotas de outros fundos imobiliários também. Tá? Então, são fundos que eles têm uma característica um pouquinho diferente. Né? Eles não vão comprar o imóvel diretamente. Tá? Eles vão investir em títulos lastreados em imóveis. Tá? Hoje existem poucos fundos com essa característica, tá, pessoal? Normalmente são fundos que costumam ter uma rentabilidade um pouquinho acima da média, tá? O Ronaldo faz uma pergunta interessante. Pelo nome do fundo, dá para saber o perfil? Não necessariamente, tá, Ronaldo? Não dá. No nome do fundo não está especificado o tipo de fundo que ele é, tá? Mas essa informação ela é disponível. Então, se tu entrar, por exemplo, no prospecto do fundo, né, no material do fundo, lá vai estar explícito o tipo de fundo que ele é, o que ele busca. Tá? Além disso, a gente também está à disposição exatamente para orientar os nossos clientes na hora de fazer esses investimentos. Né? O nosso papel é exatamente esse, e explicar o que cada fundo faz, a característica de cada um e oferecer aquele que que esteja mais adequado ao perfil do nosso cliente, né, do nosso investidor. Então a gente faz também esse papel, tá certo? Como eu falei antes, né, pessoal, o investimento no fundo imobiliário ele é muito simples. Por quê? Porque eu vou simplesmente entrar no meu home broker, vou colocar o código do fundo, cada fundo tem um código, assim como as ações, tá? E vou poder comprar e vender cotas desses fundos. Tá? Bastante simples, bastante simples. Tá? Não tem mistério para fazer a compra e a venda desses fundos, tá certo? Aqui, como eu te falei, né, Ronaldo, tu havia perguntado a questão do gráfico. Aqui um exemplo de um gráfico. Aqui é o fundo Europar. Tá? Esse é um fundo que ele investe em galpões industriais. Tá? E aqui é um gráfico então da evolução da cota desde meados de 2007. Então tu pode ver que a cota, pessoal, valorizou 113%. Além disso, ele distribuiu ao longo desse período o equivalente a 119% em forma de aluguel, todos os meses. Tá? Então ele gerou um retorno aí superior a 200% nesse período. Tá? Então aqui é um exemplo aí de um fundo, né, que é o Europar, que teve essa valorização, tanto na cota quanto na distribuição dos aluguéis. Tá? Eu vou poder, obviamente, né, pessoal, eu posso fazer análise gráfica se eu quiser, ou seja, eu posso colocar um gráfico e fazer análise gráfica? Posso. Tá? Eu, particularmente, eu não acho tão interessante isso, porque os fundos imobiliários eles não têm a mesma liquidez que uma ação. Tá? Eles têm uma liquidez bem menor do que uma ação. Então, o objetivo do investimento no fundo imobiliário não é o trade, né, pessoal? Não é ficar comprando e vendendo cotas do fundo. Por quê? A gente também não fica tradando imóveis, né, pessoal? Eu não compro imóvel hoje para vender amanhã, a não ser que surja uma oportunidade muito interessante. Então, quando eu investir num fundo imobiliário, eu estou focando no quê? Em ganhar a renda, ganhar o aluguel mensal.
Então, meu objetivo vai ser um investimento para médio e longo prazo, em que eu vou querer ganhar todo mês ali o meu aluguel, vai entrar na minha conta e, de preferência, ter uma valorização também na cota, ou seja, ter uma valorização no valor, né, no preço do meu imóvel. Esse que é o objetivo no fundo imobiliário. Tá? Aqui nós temos um gráfico de 2009 a 2011, tá? Então, um período aqui de 2 anos. Aqui é um outro fundo, aqui é o fundo do Shopping Pátio Higienópolis, tá? Esse fundo, pessoal, o que ele faz? Ele comprou uma parte do Shopping Pátio Higienópolis e ganha a renda do aluguel das lojas. E esse fundo, como talvez vocês saibam, no caso de shopping, a administradora do shopping, ela ganha um percentual também do faturamento, né? Então, se as lojas vendem bem, ela ganha um aluguel um pouco maior, né? Então, esses fundos que têm investimento em shopping center, eles também têm essa característica. Em alguns períodos, né, que são aqueles períodos de maior venda, né, pega Dia das Mães, Natal, etc., eles costumam dar uma distribuição um pouco maior de aluguel naquele período. Tá? Então aqui um exemplo, o Shopping Pátio Higienópolis, a cota valorizou 100% no período e ele distribuiu ainda 18% de aluguel nesses 2 anos. Tá? Então deu uma rentabilidade aí de 113% no investimento. Então olhem só como é interessante, tá? E aqui, pessoal, são alguns, tá, dos fundos que a gente tem hoje negociados na BMF Bovespa, tá? Então olhem só a lista de fundos, a gente tem vários fundos, cada um tem uma característica diferente, tá? Então, por exemplo, a Anhanguera Educacional é um fundo que ele tem imóveis, ele comprou alguns imóveis e aluga esses imóveis para a Universidade de Anhanguera. Tá? BC Fundo de Fundos. Esse é um fundo bastante interessante também. É um fundo que ele investe em outros fundos imobiliários, ou seja, o gestor ele escolhe, dentre todos os fundos que tem disponíveis lá no mercado, ele escolhe aquele que que ele considera melhores e compra. Tá? Então ele pode também comprar e vender cotas desses fundos. Tá? Pegar algum outro, vamos pegar aqui o Hospital da Criança. É um fundo que ele detém um hospital, ele comprou o prédio aí onde fica o Hospital da Criança e ele aluga então esse imóvel para o Hospital da Criança. Tá? Então olhem só a característica, né, pessoal, como a gente tem imóveis aí com perfis fundos com perfis bastante diferentes. Hotel Max Invest, esse aqui embaixo, esse aqui é um fundo que ele investe em flats em São Paulo. Então o que esse fundo faz? Ele compra flats em São Paulo e põe para alugar e eventualmente quando ele recebe uma oferta interessante por um flat, ele vende esse flat e compra outro. E esse ganho que ele tem na venda do imóvel, na venda do flat, ele distribui também em forma de aluguel isento do imposto de renda, pessoal. Então olhem só o benefício fiscal que esse fundo gera. Tá? Então tem aí fundos com características bem diferentes, tá certo? O Ronaldo pergunta se tem algum fundo com período mais longo, 5, 10 anos. Eu vou mostrar aqui para ti, tá, Ronaldo? Fundos imobiliários, tá? Só para isso até é importante a gente deixar um pouco mais claro. O mercado de fundos imobiliários, ele surgiu faz em torno de 5 anos, tá? Então assim, é um mercado relativamente novo, se a gente for considerar, né? Então tem em torno aí de 5 anos que a gente começou esse mercado de fundos imobiliários, tá? Então nem todos esses fundos têm um histórico tão longo. A gente começou a ter um aumento na oferta de fundos imobiliários
a partir de 2008, 2009, que essa oferta começou a crescer. Então não são muitos fundos que têm um histórico tão longo assim, mas fundos aí com 2, 3 anos a gente já vai achar com mais frequência, tá certo? Aqui, pessoal, é só para vocês verem a evolução da cota de alguns aí dos principais fundos imobiliários, tá? Então, se pegar aqui em 2009, em 2010, o que a gente teve, né? Por exemplo, o Hotel Max Invest, só a cota do fundo valorizou quase 44%. Se pegar aqui o Parque Dom Pedro Shopping, não sei se vocês conhecem, esse shopping aqui, o Shopping Dom Pedro, ele fica em Campinas e é um dos maiores shoppings da América Latina. Tá? Tem um fundo imobiliário que tem aí 30% desse shopping. Tá? Então, ano passado, a cota desse fundo valorizou quase 28%. Tá? E outros aí que a gente vai ter também. Yield, né, pessoal? O que é o yield? O yield é o aluguel pago, né? O aluguel pago, ou seja, aquela renda que eu recebo todo mês, e aqui o yield é dividido pela cota, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes deu ano passado 9,43% de retorno sobre o valor da cota. Tá? No entanto, pessoal, um detalhe aqui. No caso desse Hospital Nossa Senhora de Lourdes, por exemplo, o que aconteceu? A cota desse fundo valorizou também. Tá? Quem entrou no lançamento desse fundo, fazem 3 anos já, quem entrou no lançamento, comprou a cota, lá no dia do lançamento, está ganhando hoje, pessoal. E agora, pasmem. Por favor, segurem, não caiam da cadeira. Quem comprou cotas desse fundo no lançamento há 3 anos está ganhando hoje o equivalente a 2% ao mês de aluguel. Líquido de imposto de renda. Já imaginaram isso, pessoal? É a pura verdade. Está recebendo em torno de 2% ao mês sobre o valor que ele pagou lá no início pela cota desse fundo. Olhem só que belo aluguel, né, pessoal? Ganhar 2% ao mês líquido de imposto de renda é realmente muito bom. Tá? E aqui é a performance total, né, pessoal? Então a gente está considerando a cotação mais o aluguel pago no ano passado, né? Então aqui a gente tem a lista aí de todos os fundos, né? Vocês podem notar que a grande maioria, com exceção do ABC Plaza e do RBC Renda, todos os outros pagaram, né, tiveram uma rentabilidade, um pagamento de aluguel superior ao CDI, ou seja, superior à renda fixa. Tá? O Ronaldo está fazendo ali algumas perguntas. Ronaldo pergunta pela quantidade de possibilidades de escolha, se a gente poderia orientar sobre os critérios de seleção para a escolha do fundo. Bom, Ronaldo, como eu falei antes, a gente auxilia, né, os nossos clientes na escolha do fundo. E o tipo de fundo que a gente vai escolher vai depender também do perfil do cliente. Por exemplo, como eu falei antes, esses fundos que investem em shopping centers, por exemplo, são fundos em que o aluguel pago mensalmente ele é mais volátil. Por exemplo, vai ter meses que ele vai distribuir 0,7%, tem meses que ele vai distribuir 1%, por exemplo. Entendeu? Por quê? Que são aqueles meses onde as lojas têm as vendas mais fortes, então ele vai pagar um aluguel maior. Nos outros meses ele vai pagar um aluguel um pouco mais baixo. Então ele vai ter uma oscilação no valor do aluguel que é pago. Tá? Se a gente for pegar um fundo que investe, por exemplo, que tem uma torre comercial, um prédio comercial,
ele vai pagar um aluguel mais constante, né? Então ele vai pagar todo mês praticamente o mesmo valor, né? Vai ter uma estabilidade na distribuição do aluguel, tá? Então tudo isso a gente tem que avaliar, né? E para isso a gente conversa com os clientes, entende a necessidade do cliente para daí poder oferecer o fundo mais adequado, tá? Não adianta a gente querer olhar só para a rentabilidade, tá? Tem que olhar para os dois critérios, tá bom? Além disso, tá, pessoal, o que a gente oferece? A gente, através da XP, que é a nossa parceira, a XP tem uma área que fica em São Paulo, focada na área de fundos imobiliários, tá? Então, é uma equipe especializada e mensalmente são divulgados relatórios com um resumo aí, são escolhidos aqueles fundos que estão mais interessantes, que têm um potencial interessante, que estão pagando um aluguel atraente, e é divulgado um relatório explicando o que o fundo faz, o que ele está pagando de aluguel, né, como que está a rentabilidade desse fundo, inclusive um gráfico, e é então indicado aqueles fundos mais interessantes para aplicação, tá? Então os clientes, nossos clientes, através da XP, vão ter acesso a esse relatório mensalmente com aquelas indicações aí dos fundos que estão mais interessantes no momento para investir, ok? Pessoal, até aqui tudo claro? Alguma dúvida até esse momento? O que vocês estão achando? Bom, ruim, gostaram, não gostaram? Acham interessante esse investimento? Então vamos lá. A princípio parece que está tudo bem, né? Então continuando. Até aí, né, pessoal? Maravilha, tudo tranquilo. E os riscos? Quais os meus riscos ao investir num fundo imobiliário? Será que são muito elevados? Vamos a eles então. Primeiro, o risco que eu vou correr, pessoal, ao investir num fundo imobiliário, ele vai recair sobre a qualidade do imóvel e a qualidade do locatário daquele imóvel. Ou seja, aquele imóvel que eu comprei, ele está numa boa região, ele é um imóvel interessante, ele é um imóvel novo, é um imóvel velho, né? É um imóvel que está numa área que tem muita demanda, que não tem. Quem são meus locatários? Quais são as empresas, né, ou as pessoas que estão alugando aquele imóvel? São bons pagadores? Têm um bom histórico de pagamento? Né? Esse é o meu risco quando eu faço um investimento no fundo imobiliário, que é exatamente o mesmo risco que eu tenho quando eu faço o investimento num imóvel para aluguel. Exatamente o mesmo risco, né? O que muda, né, pessoal? E aqui um exemplo. Normalmente esses fundos imobiliários, eles vão investir num prédio de alto padrão, numa área nobre, né, uma área bem demandada, onde tem uma carência de espaços, né, uma carência de imóveis para alugar. Então, dificilmente esse imóvel vai desvalorizar, né? E, na grande maioria dos casos, o administrador do imóvel, né, o gestor do fundo, ele vai fechar contratos de longo prazo e vai avaliar bem quem é aquele locatário, né? Então ele vai fazer uma análise de risco para ver se aquele locatário é um bom pagador, tem baixo risco, e vai fechar contratos de longo prazo. Então, contratos aí com duração de no mínimo 5 anos. Tá? Tudo bem, Vinícius, mas vamos considerar que deu problema naquela região específica, todo mundo que estava ocupando o imóvel resolveu ir embora, abandonaram o imóvel. O que eu faço daí nesse caso? Pessoal, em última instância, em último caso,
o fundo e nós como cotistas somos donos do imóvel. Então o que faz? Vende o imóvel no mercado, vende para outro interessado e liquida o fundo. Ou seja, vende o imóvel, recebe o dinheiro, devolve o dinheiro para todos os cotistas e pronto, está resolvido o problema. Se o imóvel for vendido a um valor maior do que o que foi pago, os cotistas ainda ganham dinheiro, né? Porque vão receber mais do que investiram. Se, em última instância, acaba sendo vendido o imóvel por um valor abaixo do que foi pago, daí sim eu não vou receber todo o meu dinheiro de volta, vou receber um pouco menos, né? Mas o risco a gente sabe que é bastante baixo, tá? E aqui um detalhe, né, pessoal? A cota ela não pode ser resgatada, ou seja, eu não posso chegar lá no fundo, bater na porta do fundo e dizer, olha, quero meu dinheiro de volta, né? O que eu tenho que fazer? Se eu não quiser mais manter o meu investimento no fundo imobiliário, eu vou na bolsa, vou lá vendo minhas cotas e ponto final. Bem simples, tá? Não tem mistério. O Ronaldo faz mais uma pergunta aqui. Ele pergunta qual seria o período que a gente deve avaliar o fundo para verificar se vale a pena trocar, né, por outro, 6 meses, 12 meses. Olha, Ronaldo, via de regra, como eu falei antes, a aplicação no fundo imobiliário ela é para médio e longo prazo, né? Então, a princípio, eu não vou ter interesse em fazer muitas trocas, né? Eu vou comprar um fundo e vou manter. Né? Quando que eu vou me desfazer daquele fundo? Se por algum motivo aquele fundo passa a pagar um aluguel muito baixo, que daí significa que o quê? Que ele não está conseguindo alugar eventualmente aquele imóvel, né? Que ele não está tendo o retorno esperado. Então o que eu vou fazer? Eu vou avaliar. O primeiro mês pagou uma rentabilidade, né? Um aluguel abaixo do que se esperava. Opa, fico atento. Segundo mês veio abaixo de novo. Daqui a pouco vou até procurar informação para saber por que ele pagou menos esses últimos 2 meses, né? É o fundo que está... O imóvel que perdeu locatários, né? Eu vou procurar informação, né? A gente, obviamente, também tem acesso a essas informações e passa isso para os clientes, né? Não tem nenhum problema, tal, é que teve lá uma sala que vagou, mas já estão buscando novo locatário e tal. Vou avaliar o terceiro mês. Daqui a pouco 3 meses, 4 meses de rentabilidade muito baixa, eu posso pensar em fazer alguma troca, tá? Mas sempre pensando num prazo um pouco mais longo. O Skiller pergunta, né, se existe a chance de perda grande ou de perda total do investimento, né? Como eu falei, né, Skiller, a gente está falando de imóvel. Então, assim, a chance de eu perder todo o meu capital num fundo desse é praticamente nula. Por quê? Como eu falei, em última instância, o imóvel está lá, o imóvel existe, então o fundo vai vender o imóvel para alguém, né? O que pode ocorrer é o seguinte, é o fundo ser obrigado a vender o imóvel por um valor mais baixo do que ele eventualmente comprou, né? Então esse é o risco. Então posso ter alguma perda caso esse cenário aconteça, mas a chance disso acontecer a gente sabe que é baixa. E aqui um exemplo, pessoal, para deixar bem prático a demonstração, para não ficar mais dúvidas, né? Para não ter dúvida alguma. Diferença entre o investimento num fundo imobiliário e a compra e venda direta de um imóvel, tá? Então aqui a gente fez uma simulação. Se eu tivesse comprado e vendido um apartamento no Rio de Janeiro e comprado e vendido cotas de um fundo imobiliário, e aqui a gente está considerando o mesmo período, tá, pessoal? Vamos considerar que a gente comprou esse imóvel e a cota desse fundo em janeiro e vendemos em julho, por exemplo, tá? No mesmo período. Então pagamos 250 mil na compra do imóvel, 250 mil investimos no fundo imobiliário, certo? Passou lá o período, vendemos por 300 mil, temos que pagar a corretagem para o corretor de imóveis de 6%, então custo aqui de 18 mil, o ITBI que nós tivemos no momento da compra de 2%,
Total dos custos, né, pessoal? R$23 mil, que equivale a 8% aí do valor que eu investi. Quanto que me sobra? 277 mil. Lucro da operação, R$27 mil. Pago o imposto de renda, né? Tem um imposto aqui de 15%. Me sobra líquido, pouco menos de R$23 mil. Um ganho interessante, né? Não dá para desconsiderar. Realmente um ganho interessante. Agora vamos ver a mesma situação através do fundo imobiliário. Compro por 250, vendo por 300. Qual vai ser meu custo, pessoal? Vou pagar a corretagem na compra, que é aquele 0,5% sobre o valor da compra, 0,5% sobre o valor da venda, né? Lembrando que eu fiz uma compra, fiz uma venda. Meu total de custos, pessoal, pouco mais de 1% contra os 8% que eu tive no outro caso, né? Valor líquido, 297 mil. Lucro da operação, R$47 mil. Tiro o imposto de renda. E aqui um detalhe também importante. No caso do fundo imobiliário, quando eu tenho, pessoal, ganho de capital, ou seja, eu comprei a cota por um valor e vendi por um valor mais alto, eu tributo em 20% esse ganho. Tá? Mesmo assim, quanto que me sobra? R$37 mil. Então a gente está falando aí de uma diferença de quase R$15 mil entre uma modalidade e outra. Tá? E aqui a gente não está nem considerando, né, pessoal, eventualmente aluguéis que foram distribuídos no período. Né? Então a gente considera que no fundo imobiliário, durante esse período, que pode ter sido 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o tempo que foi, eu recebi aluguel todos os meses. Enquanto que nesse imóvel eu posso eventualmente ter recebido ou não, né? Depende se eu conseguir alugar esse imóvel ou não. Então tem mais esse diferencial aí durante o período. Tá? O Skiller pergunta, né, se existe um critério para essa perda. Não tem um critério, né, Skiller, porque se esse cenário mais negativo acontecer, né, do imóvel ficar totalmente vago e o fundo optar por vender o imóvel, né, em última instância, vai depender do valor que o imóvel vai ser vendido no mercado. Né? Então a gente não tem como dizer, ele vai perder, vai ganhar ou vai perder. Vai depender do caso a caso. Né? Então, se o prédio foi comprado por 100 milhões de reais e o fundo resolve liquidar e vender por 120 milhões, ele ganhou 20%. Se o fundo resolve vender e vendeu por 90 milhões, ele perdeu 10%. Então vai depender de cada caso. Né? Ficou claro, pessoal, essa parte do fundo imobiliário? Como que funciona? Quais são as vantagens? Quais são as diferenças que ele tem em relação à negociação de um imóvel normalmente? Acredito que tenha ficado claro, né, pessoal? O objetivo, então, era passar um pouquinho disso para vocês. Tá? A gente tem outros produtos, tá? Outros ativos atrelados a imóveis. O objetivo hoje não é se aprofundar nisso. Tá? Eu queria apresentar para vocês a parte do funcionamento do fundo imobiliário especificamente. Tá? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os outros produtos, eu vou passar aqui rápido. Um deles é o CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, tá? São títulos de crédito lastreados em créditos imobiliários, tá? São títulos de dívida lastreados em créditos imobiliários. É um título voltado para investidor qualificado, tá? Então uma outra forma aí de investir. Tá? A gente tem também as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário. Tá? A LCI, pessoal, assim, de uma maneira bem simples, tá? A LCI é similar, é como se fosse um CDB. Tá? Por quê? A LCI ela é emitida pelo banco. Tá? O que muda em relação a uma LCI e um CDB? O CDB é um título de dívida que o banco emite para captar recursos para ele, para usar para as operações dele, para emprestar, para crédito pessoal, para crédito para pessoa jurídica, da maneira que o banco achar mais conveniente. A LCI, todo o valor que é captado através da LCI,
ele tem que ser direcionado para crédito imobiliário, tá? Então, o banco, ele usa aquele recurso para financiar imóveis, tá certo? Essa é a diferença, tá certo? A LCI, ela tem uma característica de ter a isenção do imposto de renda, o que é muito interessante, tá? Investimentos até R$70 mil tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, se o banco que emitiu aquela LCI quebrar, eu recebo o meu dinheiro de volta, tá? Tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Esse investimento mínimo de 30 mil já não existe mais. A gente tem LCIs que nós oferecemos com investimento mínimo a partir de R$1.000, tá? Então um investimento bastante baixo. E um outro detalhe é que o prazo mínimo de aplicação numa LCI é de no mínimo 2 meses, tá? A gente não tem LCIs com investimento inferior a 2 meses, tá? E o prazo máximo são 2 anos. Detalhe também da LCI, pessoal. A LCI eu não posso resgatar o investimento antes do vencimento. Então, se eu fiz uma LCI de 6 meses, eu não consigo resgatar antes dos 6 meses, tá certo? Como eu falei, a LCI tem a isenção do imposto de renda, então ela acaba gerando um retorno bem mais interessante do que um CDB, por exemplo, exatamente por não ter o imposto. Tá? E aqui alguns exemplos de alguns ativos disponíveis que a gente tinha, tá? Que não vem ao caso. Como que eu faço então para começar, né, pessoal? Gostei. Como que eu faço para investir num fundo imobiliário? Simples, tá? Tem que fazer um cadastro na XP através do nosso assessor, através do nosso escritório. Faz um cadastro na XP, vai ter a nossa assessoria, né? Ou seja, nós estaremos aqui à disposição para auxiliar vocês na escolha do fundo imobiliário mais adequado, qual o produto mais interessante, tá? Então a gente está à disposição exatamente para dar esse auxílio, tá? Vocês vão ter que definir, né, qual é o prazo que vocês querem fazer esse investimento, qual que é o objetivo de vocês. Vai ter o acompanhamento, tem toda a parte de relatórios que eu falei antes, que vai ficar à disposição de vocês. Pode fazer análise gráfica, acompanhar pelo home broker, né? A gente tem os relatórios mensais que ficam à disposição e a gente vai então auxiliar na hora de fazer essa escolha, tá? É bastante simples, tá, pessoal? É basicamente isso. Eu espero aí ter auxiliado vocês, ter tirado as dúvidas, espero ter sanado aí as dúvidas de vocês a respeito desse investimento. É realmente um investimento muito interessante, tá? Se vocês precisarem, a gente está à disposição de vocês aí para auxiliar, caso vocês precisem de mais informações, queiram entender um pouquinho mais, queiram ver as alternativas que estão disponíveis, tá? A gente está à disposição aí de vocês para isso. Basta nos contatar que a gente vai poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Deixa eu só ver se a gente tem mais alguma pergunta. Eu vi que o Davi San faz uma pergunta. Se o imóvel, objeto do fundo, mantém o mesmo valor de aluguéis num período, mas tem uma valorização de 40% no mercado imobiliário, eu só terei acesso a esse valor vendendo as cotas? Exatamente, tá, Davi? Exatamente isso. Se o fundo, né, se o imóvel valorizar nesse período, eu só vou, vamos dizer assim, eu só vou botar esse lucro no bolso se eu vender as cotas, né? Como acontece no imóvel normal, né? Não adianta nada eu comprar um imóvel por R$100 mil, o imóvel valer hoje 300 mil, eu só vou ter o lucro mesmo se eu vender o imóvel, né? Antes disso, o meu dinheiro está lá, né? Então, com o fundo imobiliário é a mesma coisa, exatamente igual. O imóvel valorizou, a cota valorizou também. Se eu quiser apurar esse lucro, ou seja, botar esse lucro no bolso, eu vendo a cota e está apurado o lucro, tá? É exatamente da mesma forma. Ok? Então, pessoal, só para a gente finalizar, eu quero aproveitar
e apresentar para vocês uma oportunidade de um fundo novo que nós estamos lançando, que é o fundo AESAPAR, tá? É um fundo imobiliário que está sendo lançado agora. Um fundo muito interessante. Por quê, pessoal? Porque esse fundo, o que ele vai fazer? Para vocês entenderem um pouquinho as características desse fundo. Esse fundo, ele vai comprar 2 terrenos, tá? E construir 2 campos para a Universidade Anhanguera. Para quem não conhece, a Universidade Anhanguera é uma das maiores universidades privadas do Brasil, tá? Esse fundo, o prazo de reserva dele é até o dia 30 desse mês, ou seja, até quarta-feira que vem. O valor mínimo de aplicação para esse fundo é de R$1.000, tá? Valor mínimo R$1.000. Como vai funcionar esse fundo, pessoal? O fundo vai comprar então esses 2 terrenos, tá? E vai construir então os 2 campi. O que é o contrato de aluguel que ele fechou com a Anhanguera? A Anhanguera fechou um contrato de aluguel com esse fundo em que ela vai pagar 0,95% ao mês sobre o valor total do fundo. Ela vai pagar em forma de aluguel desde o primeiro dia, ou seja, o campi vai levar em torno de 1 a 2 anos para ser construído, os campi, tá? Eles vão levar em torno de 1 a 2 anos para serem construídos. No entanto, a partir de dezembro, a Anhanguera já passa a pagar o aluguel para o fundo imobiliário. Então ela passa a pagar 0,95% do valor que o fundo captou a partir de dezembro. Tá? Esse aluguel vai ser pago para os cotistas já em janeiro. Ali por volta do dia 10 de janeiro já vai entrar o primeiro aluguel na conta do cotista. Tá? Outra questão, pessoal. O contrato de aluguel desse fundo é um contrato de 15 anos que pode ser renovado por mais 15. Ou seja, a gente tem uma tranquilidade de que é um contrato de longo prazo. Eu não corro o risco da Anhanguera chegar daqui 2, 3 anos e falar assim, não quero mais ficar no campi, né? Ficar no campus A ou no campus B. Né? Ela é obrigada a honrar os 15 anos do contrato no mínimo. Tá? Então tem essa garantia de longo prazo aí no aluguel. Outro detalhe, pessoal, esse 0,95% ao mês, ele vai ser reajustado anualmente pelo IPCA. Tá? Então a gente está falando aí de um aluguel em que eu vou ter 0,95 real, né, de pagamento real ao longo dos próximos 15 anos. Né? Partindo do princípio que a gente vai ter aí um reajuste médio no aluguel de em torno de 5%, eu vou reajustar anualmente esse meu aluguel nessa proporção. Tá certo? Outro detalhe, pessoal. Então aqui tá os detalhes do investimento, tá? O fundo está captando 25 milhões para comprar o terreno em Campinas, outros 7 milhões para comprar o terreno em Cuiabá, dele vai captar mais 21 milhões para construir o campus em Campinas e mais 17 milhões para construir o campus em Cuiabá, somando uma captação total de 71 milhões. Esse é o valor que o fundo está captando, tá? E a Anhanguera vai pagar 0,95% sobre esse montante todos os meses, a partir do D0. Tá? Pergunta que surge muitas vezes, mas Vinícius, e se o custo da construção ficar superior a esse que o fundo captou? Não tem problema. A Anhanguera, através do contrato que foi fechado com o fundo, a Anhanguera vai pagar a diferença. Ou seja, o campus de Campinas custou 23 milhões para ser construído, esse 1,5 milhão a mais vai ser pago pela Anhanguera. A Anhanguera vai lá e paga o valor. Tá? Outro detalhe, pessoal. O valor captado pelo fundo, ele vai ser liberado para a construção conforme a construção for evoluindo. Ou seja, o fundo não vai simplesmente dar o dinheiro lá para a construtora e ponto final. Ele vai ir liberando
conforme as etapas de construção forem avançando, o que também reduz bastante o risco desse empreendimento, tá? Então o fundo vai ser lançado a uma cota de R$100, o valor mínimo é de 1.000, tá? É importante, pessoal, ler a questão dos fatores de risco, né? Aquilo que eu falei, então os riscos do investimento, tá certo? É importante estar a par disso também, tá? E lembrando então que a gente está falando aí de um investimento, né? Um aluguel aí de longo prazo que a gente vai poder investir com risco bastante reduzido, tá certo? Embaixo do chat, pessoal, vocês podem acessar aí embaixo da página os detalhes desse fundo, tá? Então tudo tá, os links estão todos aí abaixo, é só clicar nos links que vocês podem baixar esse material, tá? É só acessar ali, então não tem problema nenhum, é só acessar através do link aqui embaixo, né? Aqui embaixo do chat, está à disposição de vocês, tá certo? Vamos ver o que tem de perguntas. O Skiller pergunta, ele fala que existe uma grande expectativa de sucesso nesse investimento. Sim, né, Skiller? Por quê? Porque é um fundo efetivamente muito bom, né? Qual que é o risco? A gente está falando do locatário. O locatário é a Anhanguera, né? A maior universidade privada do Brasil. Então, qual é o risco desse locatário? Bastante baixo. Outro detalhe, um contrato de 15 anos, né? Então eu tenho a garantia aí de aluguel pelos próximos 15 anos no mínimo, né? Então também muito bom. Correção, primeiro, o aluguel inicial já é muito bom, né? É um aluguel de 0,95% ao mês que a Anhanguera vai pagar para o fundo, tá? Descontando, né, os custos estimados que o fundo vai ter mensalmente, devem ficar na faixa de 0,10%. Então a gente está falando de uma distribuição líquida para o cotista na faixa de 0,85% ao mês, tá? O que é uma distribuição muito boa, tá? Considerando que a gente vai ter uma queda na taxa de juros, né, já está ocorrendo e que deve se acentuar no ano que vem, já tem inclusive aí, o mercado já está projetando que a taxa de juros caia para 9,5% no ano que vem. A gente está falando aí de um fundo que vai pagar em torno de 10% ao ano somente em aluguel, sendo que esse aluguel vai ser reajustado anualmente pelo IPCA. Então, vejam só que belo investimento, né, pessoal? Então a gente tem que considerar isso aí, tá? O MP Godin também faz uma outra pergunta. Se as cotas caírem 10% no primeiro mês, o fundo continuará remunerando? Sim, tá? A remuneração, Godin, é sobre o valor captado pelo fundo, tá? Então, se o fundo captou os 72 milhões, a Anhanguera vai pagar 0,95 sobre o valor captado, tá? Independente do valor da cota do fundo, tá? Partindo do princípio que a gente vai ter queda na taxa de juros, a expectativa, inclusive, é que essa cota valorize, né, pessoal? Por quê? Porque o cotista vai estar disposto a ganhar menos de 0,85, porque se ele investir na renda fixa, ele vai ganhar, sei lá, 0,70. Então, se ele ganhar 0,80 no fundo imobiliário, ele já está satisfeito. Então, ele vai, inclusive, se dispor a pagar um pouco mais pela cota, eventualmente, né? Então, existe, inclusive, uma expectativa de que essa cota possa vir a valorizar logo no curto prazo. O Cabu, vamos ver o que mais. Bom, do Ronaldo já falei. O Cabu pergunta, na compra e venda das cotas pelo home broker, valor inferior a 20 mil, não seria isento de imposto de renda? Cabu, no caso do fundo imobiliário, não tem essa isenção dos 20 mil, tá?
Porque o fundo imobiliário não é a mesma coisa que ações. Tá? Então, no fundo imobiliário não tem essa isenção. Então, vendeu as cotas com ganho, paga os 20% sobre o lucro. Tá? Não tem isenção nesse sentido. Ok? O Skiller comenta, andei pesquisando sobre a Anhanguera e percebi que o ativo dela vem sofrendo grande desvalorização. Skiller, detalhe importante, tá? Uma coisa são as ações da Anhanguera, são as ações da empresa, né, da Universidade de Anhanguera, que são negociadas em bolsa. Tá? Essas estão sujeitas à oscilação do mercado. A gente sabe que mercado de ações ele vive de expectativas. Então, num cenário mais turbulento como a gente está vivendo hoje, ela pode sofrer um pouco mais, mas isso não tem nada a ver com o fundo imobiliário. Tá? O fundo, na verdade, ele não é da Anhanguera. Ele é um fundo próprio que comprou, né, vai comprar os 2 imóveis e vai alugar para a Anhanguera. Tá? Vale destacar também, se a gente for olhar o balanço da Anhanguera, a gente vai ver que a Anhanguera vem apresentando lucros já nos últimos anos, né? Então ela vem apresentando lucro. Então é uma empresa lucrativa. Então qual que é o risco? A gente tem que avaliar o risco da empresa quebrar, ou seja, o risco da empresa não honrar o compromisso dela. Hoje, com os resultados que a empresa apresenta, esse risco é extremamente baixo. E para a gente finalizar aqui, pessoal, tem uma última pergunta do Skiller também. Sendo quase 30% nos últimos 3 meses. Agora entendi. O Skiller, na verdade, estava complementando aqui o comentário sobre a Anhanguera, né? Que ele falando que a Anhanguera caiu 30%, as ações da Anhanguera caíram 30% nos últimos 3 meses e quase 60% no ano. Né? Isso não mostra um cenário complicado para esse fundo. Então, né, só reiterando, né, Skiller, o fundo ele não tem uma relação direta com as ações da Anhanguera. Tá? Então, o fato das ações da Anhanguera valorizarem ou desvalorizarem não impacta o fundo diretamente. Tá? O que pode impactar o fundo? É se a empresa Anhanguera, se a Universidade de Anhanguera, passar por uma situação em que ela passe a ter prejuízo, né, e possa vir a enfrentar dificuldades financeiras, o que não é o caso. Né? E outro detalhe, né, pessoal? O fato da Anhanguera ter ações negociadas em bolsa significa que ela é obrigada a divulgar os seus balanços trimestralmente. Isso traz segurança para a gente também. Por quê? A cada trimestre eu vou ver como é que está o desempenho da Anhanguera. Se eu notar que a Anhanguera passou a ter prejuízo, né, pode daqui a pouco ter algum problema para honrar o compromisso dela, eu vou lá e vendo as cotas do meu fundo se eu ficar preocupado. Então eu tenho também essa flexibilidade, né, essa disponibilidade aí, sem problema algum. Ok? Ficou claro, pessoal? Espero ter passado para vocês essas informações aí com claridade. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Então, lembrando mais uma vez, caso alguns de vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre fundos imobiliários, tiver interesse em eventualmente fazer algum investimento em fundo imobiliário ou até participar do lançamento desse novo fundo da Anhanguera, que é um fundo bastante interessante, como mostrei para vocês, basta entrar em contato com a gente, né? O e-mail está aí na tela, né? Então só mandar um e-mail para a gente providencia o cadastro, né? O cadastro é bastante simples, pessoal, não tem mistério. Só lembrando, para participar do lançamento do Anhanguera, o prazo vai até quarta-feira, dia 30. Então, para isso, quem ainda não é nosso cliente, quer participar, a gente só pede que vocês entrem em contato rápido para que a gente tenha tempo de liberar o cadastro, né? Efetuar e liberar o cadastro de vocês para que vocês possam participar desse lançamento. Tá? Quem tiver mais interesse, então, entre em contato com a gente está à disposição. Ok? O Skiller pergunta, né, para a gente finalizar, posteriormente, será possível entrar ou aumentar a posição no fundo? Sim, com certeza, tá, Skiller?
Porque, como eu falei, os fundos imobiliários, todos eles, e o Anhanguera não vai ser diferente, todos eles têm a cota negociada em bolsa. Então eu vou poder comprar mais cotas e vender cotas se eu quiser no mercado sem problema nenhum, sem burocracia alguma. Tá certo? Então é isso, né, pessoal? Espero ter ajudado, a gente está aí à disposição. Espero o contato de vocês para que a gente comece a trabalhar o fundo imobiliário. Quem tiver interesse, manda um e-mail para a gente ou entre em contato por telefone. Quem precisar. A palestra vai ficar gravada na homepage, tá? Então, vocês podem assistir no final de semana. Quiserem divulgar aí para amigos, parentes, queiram conhecer um pouco mais, vai ficar lá à disposição também. Coloquei ali o nosso telefone também de São Paulo. Então, daqui a pouco, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato por qualquer um dos telefones. E a gente está aguardando o contato de vocês aí, pessoal, para a gente começar esses investimentos. Tá certo? Pessoal, muito obrigado, forte abraço, um ótimo final de semana para todos vocês e lembrando que eu espero vocês na segunda-feira no nosso chat de Position Trade, tá bom? Até mais!